Você está todo inchado, pernas inchadas, rosto inchado, acorda com o rosto inchado. Você sente que o teu corpo está inchado, que a gente sente isso. Você está cheio de edema. Está doido para se livrar desses edemas. Às vezes até você coloca o dedo na tua perna, lá embaixo, e esse dedo fica aquela marquinha do dedo. Isso, gente, é retenção de líquido. Isso é inchaço e inflamação do teu corpo. Tu estás com dor, sentindo dor no corpo, dói tudo, dói as juntas, dói os músculos, dói quando levanta, dói quando senta. Estás sentindo dor? Então saiba que o teu corpo está inflamado. Onde existe dor, existe inflamação. Nem sempre, quando tem inflamação, tem dor. Às vezes você tem uma inflamação e não tem dor. Mas sempre que tem alguma dor, está tudo inflamado. E essa inflamação, gente, pode ser evitada. Essa inflamação, ela pode ser melhorada. E eu vou explicar exatamente como é que funciona o mecanismo dela. Como é que ela pega você. Seja muito bem-vindo, eu sou Marco Menelau, médico. E agora, nesse momento, você que está me escutando, põe aí de onde você está me escutando, qual é a tua cidade. A Solange colocou que ela é de Santos. Santos, São Paulo. Põe aí o nome da tua cidade. Se for uma cidade mais desconhecida, coloca aí para a gente conhecer. Aí o estado para a gente saber também, tá? Marcelo está no Rio de Janeiro, tem gente de Cascavel, Nova Friburgo, São Paulo capital, excelente, adoro São Paulo capital. Lapa, Minas Gerais, Teresópolis, Rio de Janeiro, muito frio. Peguei um frio danado lá. Bem, então, gente, tem muita gente aí do Brasilzão todo e saibam de uma coisa, a gente vai entender por que uma pessoa incha. Existem dois motivos pelo qual o corpo fica inchado. Primeiro, por conta de uma dificuldade no funcionamento do rim. O rim é o órgão que filtra o sangue. Ou seja, se houver um excesso de líquido no corpo, o rim vai filtrar aquilo ali e vai eliminar esse excesso de água. Mas, se você não tiver com o teu rim ruim, se o teu rim estiver funcionando bem, você pode ficar todo inchado, mas por outro motivo. Eu vou explicar aqui o principal deles. O consumo excessivo de carboidratos. O consumo excessivo de açúcar branco refinado, o consumo, nem que seja excessivo, qualquer consumo de açúcar, o consumo de carboidratos em geral, que é muito típico da cultura brasileira, tá? Infelizmente. Nossa cultura é uma cultura de comer muito carboidrato. Então veja bem, quando você tem um consumo exagerado de carboidrato, de glicose, você vai ter uma insulina mais alta. O corpo, ele fabrica muita insulina para poder lidar com aquele carboidrato. Então você vai ter um pico de insulina na tua corrente sanguínea. Essa insulina, ela faz uma coisa que não é muito boa. A insulina alta, ela manda uma mensagem para o rim, mandando reter líquido, não eliminar líquido. Então, o que incha você é o excesso de carboidrato. É um dos grandes motivos, um dos maiores motivos. E o segundo motivo é a inflamação, o consumo de alimentos inflamatórios. E a dor também que é provocada por essa inflamação pode ser crônica, dor nas articulações, dor nos músculos, dor nos tendões. É uma coisa que as pessoas reclamam muito, a fibromialgia, não é? Então, o que a gente tem que fazer para a gente evitar essa situação? Desinchar e desinflamar. É a gente evitar esses alimentos que eu vou listar para vocês agora. Porque são alimentos que, ao mesmo tempo, eles têm excesso de açúcar, excesso de carboidrato e também possuem substâncias inflamatórias que vão inflamar o teu corpo inteiro. São alimentos inflamatórios. Vamos lá. Primeiro, esse aí eu tenho dó no peito de falar. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste porque eu gosto muito, embora eu não coma. Veja só como eu tenho consciência alimentar. O que eu como não é guiado pelo meu prazer, porque, olha, batata frita é o alimento que eu mais gosto, mas eu não como nunca. E por que eu não como nunca? Porque batata frita, infelizmente, principalmente feita com óleo refinado, é um alimento super inflamatório. Porque quando você aquece o óleo demais, ali a 180 graus, ocorre a formação de uma substância chamada acroleína, que é uma substância altamente inflamatória. Ela inflama o corpo inteiro. É como se jogasse querosene na fogueira do teu organismo. Não é muito interessante.
Então a batata frita é um alimento inflamatório. E essa batata frita de rua, fuja dela, minha gente, porque aquele óleo ali é um óleo reutilizado várias vezes, então a concentração tanto de acroleína quanto de substâncias tóxicas ali não está no gibi. Eles não trocam aquele óleo por um óleo novo. Eles misturam, vão misturando e vão mantendo sempre uma certa quantidade de óleo velho ali, com acúmulo, porque você vai fritando e vai acumulando ali a acroleína. Aquilo é uma bomba de acroleína. Corra daquilo ali. Aquilo causa infarto, AVC, diabetes, aquilo inflama o teu corpo. E se você já está inflamado, você já está com dor nas articulações, está com fibromialgia, não come essas coisas. Porque o prazer que essa comida vai te dar ali, momentâneo, de alguns segundos, não vai valer a dor que você vai ter depois. Então batata frita é o primeiro da lista, infelizmente. Agora, se você coloca uma batata numa fritadeira sem óleo, aí já são outros 500. Aí a coisa já melhora muito. Eu acredito que de vez em quando até você possa fazer isso, pode comer. Mas essa batata frita em óleo, principalmente de rua, não coma nunca. Segundo alimento que inflama e incha teu corpo todo. E esse incha mais do que inflama, tá? Porque, vê o seguinte, açúcar branco é inflamatório. O açúcar é um alimento inflamatório, ele inflama o corpo todo. Eu vi um depoimento de uma senhora que ela simplesmente, porque largou o açúcar, ficou boa de uma artrite que ela tinha há 20 anos. Ela tinha uma artrite horrível, cheia de dor no corpo todo. Ficou boa quando tirou o açúcar. O açúcar é inflamatório, ele inflama tudo. Ele é querosene em cima da fogueira. Mas o problema não é somente inflamar, é inchar também. E a gente está falando do bolo de chocolate. Esse bolo de chocolate que você compra na rua, torta de chocolate feita com açúcar. Porque ali você vai ter uma quantidade muito grande de açúcar. E esse açúcar ele vai dar o pico de insulina. A insulina, por si só, também é inflamatória. A insulina inflama também. Por isso que quando você come muito açúcar, você inflama teu corpo, tá? Então, inflamação do corpo provocada pela insulina e também o inchaço provocado pelo açúcar. Porque a insulina, como eu falei aqui, ela manda uma ordem para o rim parar de funcionar. Quando a insulina está muito alta, o rim retém líquido. Então você incha. É por isso que quando a pessoa deixa de comer açúcar, a primeira coisa que acontece é soltar, liberar toda a água que está retida no corpo. É muito comum das pessoas que fazem dieta low carb e cortar o açúcar branco, com 15 dias ficar fazendo muito xixi, eliminando muita água e desinchando o corpo inteiro. É a primeira coisa que acontece. Porque quando a insulina começa a baixar, o rim começa a funcionar melhor. Então o bolo de chocolate é realmente um alimento muito ruim, altamente inflamatório e incha o corpo. O terceiro é o biscoito de chocolate recheado. Gente, eu considero o biscoito de chocolate recheado o pior alimento de toda a face da Terra. Não tem pior do que ele. Não tem. Ele reúne tudo que é ruindade numa coisa só. Eu acho um absurdo uma pessoa dar isso para uma criança. Esse biscoito de chocolate recheado é o seguinte. Ele tem uma tonelada de margarina. A gente sabe o quanto a margarina é inflamatória, é ruim. Ela não é um alimento, é uma toxina perigosa. Uma tonelada de açúcar e uma tonelada de glúten. Então você vai ter farinha de trigo, que é o glúten, açúcar, muito, e margarina. Então tem as três coisas piores que existem para a saúde da gente juntas numa coisa só. E aquele recheio que tem ali dentro, fora um monte de toxina que tem, dos conservantes, aromatizantes, acidulantes, flavorizantes, um monte de química que tem ali nociva ao corpo. Então o biscoito de chocolate tem muito açúcar, dá pico de insulina, a insulina incha você todo. Então imagina uma pessoa sentar num sofá, consumir biscoito de chocolate daquele com 1 litro de refrigerante preto adocicado. Ou de outro refrigerante qualquer. Imagina a quantidade de açúcar que vai no sangue da pessoa. E aí você vai ter o pico de insulina e aí você vai reter líquido, vai inchar todinho. E inflamar também. O quarto alimento é um refrigerante, né, gente? Não precisa nem dizer. O refrigerante tem uma bomba de açúcar. Uma tonelada de açúcar ali. O açúcar dá pico de insulina e retém líquido. Refrigerante incha você todo. Então não tem nem o que dizer. Inflama e incha, né? O quinto alimento, o pastel de rua, que segue o mesmo princípio da batata frita. Aquele óleo que eles fritam pastel jamais é um óleo novo. É um óleo sempre
com muita acroleína presente ali e outros resíduos tóxicos da fritura, que é muito calor que tem ali. Então, é super inflamatório. Aí é mais inflamatório do que inchatório, né? Incha menos do que inflama. E por último, eu lamento muito esse último também, eu lamento bastante, em relação ao sorvete, tá? Sorvete. O sorvete industrializado. Você pode fazer um sorvete em casa caseiro que seja super legal. Tem muitas receitas boas. Mas esse sorvete industrializado, gente, ele é cheio de porcaria. Ele é margarina pura, que eles colocam, açúcar puro e um monte de química, um monte de coisa industrial. É química, toxina, um monte mesmo. É muito ruim. Realmente esse sorvete, ultimamente o sorvete industrializado, ele é péssimo para a saúde. E muito açúcar vai reter líquido. A primeira coisa que acontece quando você faz uma dieta low carb é você perder líquido. Muito xixi, que você não sabe nem de onde está vindo tanta água. Estava tudo acumulado. A água estava toda retida, você estava todo inchado e não sabia. Você começa a ver o teu rosto desinchar, impressionante. Você não estava nem gordo, estava inchado. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer duas ervas medicinais maravilhosas, duas plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.